Talvez muitas pessoas, elas têm tido o mesmo sentimento que eu tenho, que estes últimos dias eu tenho tido. A verdade é que tudo diz que não. O mundo diz que não. A sociedade diz que não. As circunstâncias, elas dizem que não. Os problemas, eles dizem que não. As pessoas que nos rodeiam, elas dizem que não. Os gigantes que nos rodeiam, eles dizem que não. Que nada vai acontecer. Que tudo vai continuar igual. E muitas das vezes nós nos conformamos. Muitas das vezes nós nos conformamos. E então acabamos até por relaxar, por nos conformar, por nos limitar à nossa vida, ao nosso dia a dia. Nossa vida então ela vira uma rotina. Mas nós temos que confiar em Deus. Nós não temos que olhar às circunstâncias, nós não temos que olhar aos problemas. A verdade é que os dias são maus. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de lutas, mas nós precisamos parar e entender que até aqui o Senhor nos tem ajudado, que até aqui o Senhor nos tem capacitado. Quantas vezes nós pensámos em desistir, em recuar, em olhar para trás? Quantas vezes nós pensámos que nós não íamos aguentar mais? Quantas vezes nós pensámos que o amanhã nós não iríamos estar vivos, mas Deus nos deu mais um dia, mas Deus nos deu graça para continuar, Deus nos capacitou para continuar. Deus tem cuidado, Deus tem protegido, Deus tem zelado pelas nossas vidas. Então, a verdade é que os dias são maus, as dificuldades estão aí, Satanás está aí ao nosso redor, rugindo que nem um leão para tragar, para matar vidas, para destruir vidas. E então, que nós possamos ser como Pedro. Pedro, ele andou sobre as águas. A Bíblia fala então que Pedro andou sobre as águas. Pedro então, ele só andou sobre as águas enquanto teve então os olhos focados em Jesus. Assim somos nós. Enquanto nós tivermos os nossos olhos focados em Jesus, não importa as lutas, não importa as tribulações, não importa os gigantes, não importa as tempestades, porque elas vêm, elas estão aí diariamente, dia após dia, semana após semana. Elas não nos dão tréguas, mas nós precisamos então ser como Pedro. Pedro também estava passando por isso. A tempestade estava ali, a dificuldade estava ali, as ondas do mar estavam ali, mas Pedro, ele confiou em Jesus. Pedro colocou então os olhos em Jesus e então ele andou sobre as águas. Pedro, ele só caiu, ele só se afundou quando então ele deixou de olhar para Jesus. Assim somos nós, assim será da nossa vida. Enquanto nós estivermos focados em Jesus, enquanto nós tivermos então os nossos olhos como alvo, Jesus, nós não vamos cair, nós não vamos perecer, mas nós vamos continuar no alvo, nós vamos continuar em pé. Agora, quando nós olharmos às circunstâncias, quando nós olharmos aos dias maus, aos problemas, aos gigantes, então nós vamos cair, nós vamos perecer. A tempestade, ela vai nos engolir. Os problemas, eles vão nos engolir. Então, que nós possamos confiar em Deus, ainda que tudo diga que não, ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que os problemas digam que não, ainda que as pessoas que estão ao nosso redor digam que não. A Bíblia fala que a última palavra vem do Senhor, que Ele é o sim e que Ele
é o amém. Então que nós possamos ser simplesmente gratos. Sabe, ainda que nós não entendamos o porquê daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos então vivendo, que nós possamos simplesmente confiar em Deus, simplesmente confiar que o nosso Deus ele vai nos capacitar a enfrentar as lutas, as tempestades, os gigantes, que o nosso Deus ele permanece fiel e que o nosso Deus ele não nos dá então uma cruz maior do que nós poderíamos então suportar. Então que nós possamos ser homens e mulheres corajosos, sabendo que a palavra do Senhor fala que o reino de Deus é pegado à força, através de muitas lutas e tribulações. Então que nós possamos ser esses homens e mulheres que não olham para trás, que não recuam, que não olham então aos problemas, ao dia mau, às circunstâncias, mas que nós possamos crer no sim, que nós possamos crer que o nosso Deus ele é maior que os nossos problemas, que Ele é maior do que as nossas lutas e que a boa obra que Ele começou na nossa vida, Ele é fiel para aperfeiçoar. Amém? Que nós possamos crer nos planos que não podem ser frustrados de Deus, que nós possamos crer nas promessas de Deus e que Deus ele vai fazer sim, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração e que nós possamos simplesmente confiar a Deus e ser gratos a Ele por mais um dia e por mais uma oportunidade. E que nós possamos ser como Pedro. Não Pedro que olhou às circunstâncias, aquele Pedro que se afundou, não, mas aquele Pedro que teve então uma fé antes de sobrenatural, que olhou, ou então, que colocou então os olhos em Deus e confiou e foi caminhando. Que nós possamos ter então essa fé sobrenatural, uma fé que vai andar acima das circunstâncias, uma fé que vai andar acima dos problemas, uma fé viva, uma fé sobrenatural e uma fé prática. Em nome de Jesus.